Eu não tenho uma posição firmada sobre isso, sobre esse tema. Eu não tenho uma posição firmada se realmente seria benéfico você ter uma polícia unificada ou se você ter uma concorrência entre as polícias. Então, por exemplo, você ter uma polícia municipal. Nos Estados Unidos tem polícia do bairro, tem polícia do condado, né? Você vai lá, tem um xerife que é eleito pelo povo, né? Depois você tem várias forças interagindo entre as forças representando a prefeitura, representando o condado, representando o estado. Você cria uma concorrência no combate ao crime, para ver quem produz mais. O Brasil teve esse modelo, né, que vem desde o Império. A polícia ostensiva no passado, ela não era polícia de rua, ela não fazia policiamento ostensivo, preventivo. Quem fazia esse policiamento era a guarda civil. Mas a guarda estadual. Você tem que Estadual. lembrar, não é a guarda civil. Estou falando da guarda civil estadual. Estadual. A guarda civil estadual e a força pública, ela era uma reserva do Estado que era usado para combate a distúrbios civis, praças esportivas, né? E era chamado em último caso. Aí vinha a força pública, né? Para apoiar a guarda civil. E em 1905 criou-se a polícia judiciária, a polícia civil, né? Com o passar do tempo, chegou no período da ditadura, precisava-se de uma polícia para dar sustentação para o regime, pegaram a guarda estadual, fundiu com a força pública e criou a polícia militar, né? Criou a polícia militar que está aí até hoje, e é claro, os oficiais, os chamados sangue azul, né? Não, o sangue azul é quem fez o CP e passou sem vestibular no CFO. Esse é o verdadeiro sangue azul. Então, Porque existe os... não, mas no passado era essa... Sangue azul no passado, garotinho deixa eu de te falar, 14 anos. mas no passado é que você vem de uma fase depois da minha, da polícia, né? Somos contemporâneos. No passado, Aí, ó, quebrando um pouco o gelo aqui, sobre os policiais da mesma época. no passado você falava muito, né? Os oficiais são os de sangue azul. Eles realmente, não, fazendo uma analogia aqui, Sim. eles realmente defendem bem o sistema porque eles são beneficiários desse processo. Porque você pega lá, ó, o cara sai da academia, vai para segundo tenente, primeiro tenente, depois já não vai mais para a rua, já fica gerenciando lá a companhia, já fica... E o soldado, e o cabo, e o sargento, esses não saem da rua. Então você vê, quem realmente vai lá enfrentar o crime no dia a dia, né? Quem está ali vendo balas passar perto deles, é essa base que não tem valor. Mesmo muitas vezes o governo que está de plantão, ele valoriza mais a cúpula para chicotear os que estão embaixo. Inclusive os delegados. A gente precisa falar que os operacionais da civil estão esquecidos. Inclusive os delegados. Por isso que eu fiz aquele questionamento lá para o secretário sobre o assédio moral dentro da instituição, que precisa combater o assédio moral. Eu tenho denúncia de assédio moral dentro da Assembleia Legislativa, que é um absurdo. Eu agora fiquei sabendo, eu pedi para automatizar o portão de entrada lá dos deputados, porque eu acho uma vergonha uma casa tão rica como aquela, uma tempestade, o soldado tem que sair da guarita e ir lá e abrir o portão para o deputado entrar. Não, mas o policial militar não se molha com chuva, não fica doente. Aí eu falei, pô, vamos botar 2 motorzinhos para abrir? O comando da Assembleia deu parecer contra. Como é que é o da Polícia Militar, que não quer que automatize o portão. Por quê? Aí eu mandei a minha assessoria levantar o porquê. Eu mandei eles, que eu fiquei sabendo hoje disso, né? Um absurdo. Eu falei, pô, o cara sai lá debaixo de chuva. Qual que é o problema de você botar um motorzinho que custa R$ 1.500 cada um, que o cara aperte o botão, abre o portão, o carro entra, depois ele aperta, fecha de novo. Até o RFID no próprio avião. Qual que é o problema? Mas eu fiquei sabendo hoje, então para você ver como que o comando trata os seus subordinados, né? Então eu falei pro secretário, é preciso combater o assédio moral dentro da instituição. Assédio moral que se dá tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, ou tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, como na Polícia Penal, como na Polícia... Pode complementar? O que o senhor acha de ter... Já chegou a hora de São Paulo ter uma comandante-geral, uma delegada-geral? Uma superintendente de polícia técnico-científica? Ou não? Aí quem decide sobre isso é o eleito, né? Eu quero saber do senhor. Você acha que a figura da mulher
ia reduzir esse assédio, tanto assédio moral quanto assédio sexual, que nós estamos... A redução de assédio não depende de se é o sexo masculino ou feminino. A redução de assédio depende de uma política de governo. Mas tem Se o governo tem uma política de combate ao assédio, se ele abre canais de denúncia, se ele apura as denúncias, você combate o assédio moral. Agora, se você sabe que tem o assédio moral, porque nós estamos falando do assédio moral, e sexual. existe o assédio sexual. Os dois, dá os dois. Existe o assédio sexual também. Então, se você tem as denúncias de assédio, todo mundo passa pano quente, o Estado não tem uma política de combate, não se apura, não se pune, isso vai aumentando. Então, isso depende muito da política de governo. O que eu posso dizer com certeza que o governo que está, ele não tem uma política de combate ao assédio moral. E aí, a hora que eu questionei o secretário sobre o assédio moral, ele falou, não, agora tem uma delegada, e aí, já que você falando da questão do homem, da mulher, ele falou, não, agora tem uma delegada que está fazendo um programa de combate ao assédio moral, mas não vejo esse programa ter resposta nenhuma até agora, porque o que eu recebo lá no meu gabinete é só denúncia. Bem, a gente encaminha as denúncias para que elas sejam apuradas, mas não existe uma política de governo para combater o assédio moral e o assédio sexual dentro das instituições e eu acho que dentro do próprio governo.